Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao webinar Novembro Azul da Perfil Saúde Corporativa. A gente vai esperar 5 minutinhos, tá bom? Até que todos entrem, tá? Para aí depois a gente startar nosso webinar. Obrigada. Bom, pessoal, novamente boa tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar o nosso webinar de Novembro Azul, aqui da Perfil Saúde Corporativa. É um prazer enorme estar com todos vocês nesse momento dedicado à conscientização, à informação e ao cuidado da saúde e bem-estar do homem. Meu nome é Natália Torlai, eu sou coordenadora comercial da Perfil e eu vou estar com vocês conduzindo este encontro tão importante. Pessoal, agora que todo mundo já entrou, vamos iniciar nosso bate-papo, tá? Novembro Azul é um movimento mundial dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Aqui na Perfil, nós reforçamos o nosso compromisso com o cuidado integral, incentivando o diálogo aberto, o acesso à informação e a realização de exames preventivos. Cuidar da saúde também é um ato de coragem e responsabilidade consigo mesmo e com aqueles que nós amamos. Para a nossa conversa hoje, nós reunimos um time de especialistas que vão compartilhar seus conhecimentos e experiências sobre esse tema. Começando a apresentação, então, eu vou apresentar aqui os convidados, começando pelo Dr. Charles Dias, médico do trabalho e CEO da Perfil Saúde Corporativa. Boa tarde, Natália. Boa tarde a todos os participantes. É um grande prazer e com muita alegria eu anuncio que é muito gratificante, né, para a Perfil Saúde Corporativa da realização desse evento webinar, né, alusivo ao Novembro Azul, com foco na prevenção do câncer de próstata, mais, como dito, né, pela Natália, especialmente, né, na promoção da saúde e bem-estar do homem. Obrigada, doutor Charles. Também temos conosco hoje o doutor Fábio Watts, que é médico urologista. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Charles, a todos que nos assistem aí. Obrigado pelo convite honroso de participar desse momento de saúde ocupacional e saúde de promoção da saúde masculina. Sou médico do trabalho também, trabalhei muito tempo na medicina ocupacional, em empresas, aqui na Baixada Santista, e sei da luta que vocês têm. E hoje eu me dedico muito mais à saúde masculina, fazendo a minha especialidade, a segunda especialidade que eu tenho, que é a urologia. Então, espero que todos aproveitem e obrigado mais uma vez pelo convite. Nós quem agradecemos. Obrigada, doutor Fábio. E também contamos aqui com a participação do Rodrigo Santos, biomédico aqui da Perfil. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Natália. Boa tarde, doutor Charles. Boa tarde, doutor Fábio. É um prazer estar aqui. É meu primeiro webinar. Estou animado, estou empolgado. É um tema interessante, importante e vamos seguir em frente. Obrigada. Bom, qualquer dúvida dos participantes ou questionamento que vocês tenham durante a apresentação dos nossos convidados, vocês podem enviar aqui pelo chat, tá? Aqui no final eu vou ler essas perguntas, direcionar para os profissionais para a gente responder essas dúvidas, tá bom? É bem interessante, muito importante quando vocês interagem conosco. Então, sem mais demora, vamos iniciar nosso bate-papo. Começando, então, pelo Rodrigo, seja muito bem-vindo. Pode iniciar. Obrigado, Natália. Coloca o slidezinho aí para a gente iniciar. Meu nome é Rodrigo, eu sou um dos biomédicos da Perfil Saúde Corporativa, né? Eu vou dar início aqui na apresentação do nosso webinar, né? O Novembro Azul. É um mês de prevenção ao câncer de próstata, né? Pode passar.
E por que é um chamado à conscientização, né? O movimento, ele visa incentivar os homens a cuidar da saúde de um modo geral, né? É muito mais do que uma campanha sobre o câncer de próstata, né? É um chamado anual para que os homens olhem com mais cuidado, né, e atenção para a saúde de uma forma integral. É, é um mês dedicado para quebrar tabus, incentivar atitudes proativas de cuidado, não só com os exames, mas com o estilo de vida de um modo geral, né? O nosso objetivo hoje é desmistificar e informar, né? Mostrando que cuidar da saúde é um ato de responsabilidade e de força, né? O destaque é maior para a prevenção de saúde, para a prevenção do câncer de próstata, né? E a palestra tem como si, né, o Novembro Azul, na verdade, buscar quebrar os tabus e promover o diagnóstico precoce de doenças masculinas. Pode passar. O movimento ele iniciou lá em 2003, né, na Austrália. A sementinha foi plantada lá no início por dois amigos, o Travis Garone e o Lucas Slattery. Eles fundaram um movimento chamado Movember, que é uma brincadeira com uma palavra, com duas palavras em inglês. Primeiro é mustache, que é bigode, e depois November, que é novembro, né? A ideia deles era que durante o mês eles deixassem crescer os bigodes, né? E que eles que chamassem atenção nas rodas de conversa, tanto para prevenção de câncer de próstata, né, quanto com a saúde mental, né? Era focado mais nisso. A campanha deu certo, né? O bigode ele virou um dos símbolos da campanha. E as conversas elas fluíram muito bem, né? As pessoas ficaram interessadas e, enfim, eles tiveram sucesso. Em 2011 chegou aqui no Brasil o Novembro Azul, né? Aí não era mais Movember, era o Novembro Azul. Foi promovido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e inicialmente era quebrar o tabu e destacar a importância dos exames de próstata. E aí ele foi se adaptando e agora ele é focado no câncer de próstata, mas é uma coisa mais abrangente, né? Quais são os objetivos principais do Novembro Azul, né? O Novembro Azul, em resumo, ele tem alguns objetivos claros e fundamentais. O primeiro é conscientizar os homens sobre a saúde masculina e o câncer de próstata, informar os homens sobre a importância dos hábitos saudáveis e a detecção precoce das doenças, de doenças masculinas. Segundo, incentivar a prevenção e diagnóstico precoce em busca de exames regulares. A gente sabe que a mulher, ela anualmente, às vezes mensalmente, ela já procura um médico para fazer exames regulares a partir do momento que ela sai ali do pediatra. O menino, né, o homem, a partir do momento que ele sai do pediatra, ele já não faz mais acompanhamento nenhum. Né? Isso é muito esquisito se a gente pensar dessa forma. Ele só vai procurar um médico ou quando ele tem algum tipo de doença, ou quando ele tem algum tipo de sintoma ou sinal. Normalmente, depois dos 30 anos, enfim, olhe lá, né? O outro é promover o diálogo e autocuidado para mudança de comportamento, né? Destacar que a saúde masculina vai além da próstata, incluir a saúde cardiovascular, a mental e outras condições que afetam os homens, né? E o principal, né? Eu acho que é quebrar o tabu, enfrentar a ideia de que o homem não chora, de que o homem não vai para o médico, mostrando que cuidar da saúde é um ato, é um sinal de inteligência e de responsabilidade, né? E aí, por que o Novembro Azul ele tem como destaque o câncer de próstata? Né? A gente falou da saúde masculina em geral, mas o foco, um dos focos, né, é o câncer de próstata. Primeiro, porque é o segundo de câncer, é um segundo tipo de câncer mais comum entre os homens, ou seja, a prevalência é bem alta, né? Segundo o INCA, tem mais de 71 mil casos novos por ano só no Brasil, ou seja, é um número de casos elevado também. E segundo, é a causa de morte, na verdade, terceiro, né? É a segunda causa de morte por câncer causadas em homens. É, em termos de incidência, né? O tipo de câncer mais comum entre os homens fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma, né? O que é alarmante muito nisso é que muitas vezes, quando os sintomas aparecem, a doença já pode estar num estágio mais avançado, dificultando o tratamento. E por isso a detecção precoce é a nossa maior arma. Então, por isso que a importância do webinar é a gente conscientizar o pessoal a procurar um médico e fazer exames, né, preventivamente e sempre, né? Eu vou passar a palavra agora para o doutor Fábio Watts. Ele vai dar seguimento na nossa apresentação. É com você, doutor. Rodrigo, obrigado aí pela introdução brilhante, os dados perfeitos, né? Então, você já mostrou
qual é o impacto que tem na saúde masculina. Então, vamos lá, falar um pouquinho aí de câncer de próstata. Vocês que passam aí, tá ok. Pode voltar um. Então, assim, falar o que é essa história da saúde masculina, né? Onde que ela começa, quando que ela termina? E, na verdade, a gente, na urologia, a gente atende os homens desde do início da vida até o final dela. Porque muitas das doenças urológicas, elas começam intraútero, são chamadas as doenças congênitas, aquelas que a gente já nasce com elas. Então, a gente tem dilatações renais, com várias causas para elas, hipospade, que é a alteração da desembocadura do canal da uretra, no pênis, pode desembocar em lugares errados, criptorquidia, que é testículo alterado de posição, não descido. Aí válvula de uretra posterior, que é uma obstrução ao fluxo urinário que tem também na uretra, e tem muitas outras, mas a gente só deu alguns poucos exemplos aqui de tantas doenças, porque o trato urinário ele é muito frequente de ter doenças congênitas e anomalias congênitas. E aí a gente vai passando aí a idade, e como o próprio Rodrigo falou, muitas vezes termina o pediatra ali nos 12 anos e o paciente, o homem, nunca mais vai procurar nenhum tipo de médico, né? A não ser quando ele sente alguma coisa. Então, muitas das dúvidas em relação a desenvolvimento genital, desenvolvimento da fase puberal, quando ele está se desenvolvendo. Existem torções de testículo, né, que na verdade é a torção do cordão espermático, que é uma doença aguda, é uma urgência urológica que, infelizmente, acaba culminando na perda de muitos testículos, porque os pacientes muitas vezes demoram a chegar no urologista para resolver. E assim, caminhando pela idade, a gente vai na fase do adulto jovem até o homem maduro, onde a gente vai se deparar com doenças de transmissão sexual, obviamente, depois que inicia a vida sexual, os cânceres de testículo, que são doenças malignas que dão no homem jovem, a infertilidade, casais que buscam ter filhos e metade dos fatores são masculinos, a ejaculação precoce, problemas não só de ejaculação precoce, como outros distúrbios relacionados ao ato sexual, e o objetivo maior da nossa palestra, que é, a partir dos 40 anos, 45 anos, vem as doenças, o câncer de próstata está entre elas, a principal delas, mas a gente vai falar de problemas também relacionados a hormônios, né, que é o hipogonadismo, o homem começa a ter uma queda hormonal um pouco diferente da mulher, problemas relacionados à ereção, né, que é mais comum após os 50 anos, e todos os tumores urológicos, porque o urologista ele trata não só da questão urinária, mas do trato reprodutor masculino, diferente do ginecologista, que ele só trata do trato reprodutor feminino, nós atuamos na parte urológica das vias urinárias. Então, mulheres têm muitos problemas urológicos, como infecções urinárias, que está aqui embaixo, cálculos renais, e a fimose, que é um dos maiores causas de procura no urologista, ela pode estar presente desde o início da vida até o final dela. Você pode acabar desenvolvendo fimose em qualquer parte. Então, você vê a abrangência do urologista na vida da saúde masculina. E aí, quando a gente vai para essa faixa etária mais avançada, a gente tem dois tipos de problema, e falando especificamente da próstata, a gente tem a hiperplasia da próstata. Do lado esquerdo do nosso vídeo, a gente olha uma bexiga normal, e abaixo da bexiga normal, essa parte amarela, é o tecido prostático, que quando ele está normal, de volume normal, a uretra que passa por dentro do amarelo, ela está liberada. E aí, quando a próstata cresce, que é a hiperplasia, é o aumento benigno da próstata, ela vai comprimindo o canal da uretra, dificultando a passagem da urina, e vocês podem ver que a bexiga ela se espessa, ela fica doente, trazendo uma série de consequências para o homem. Pode passar? E, diferentemente da hiperplasia, o câncer, ele dá em 80% ou 90% do câncer de próstata, ele vem na periferia da glândula, ou seja, ele não acomete a uretra. Por isso que o Rodrigo falou que não dá sintomas de câncer nas fases iniciais da doença. E, muito frequentemente, esse câncer ele se dissemina pelo corpo do que dá o sintoma local. Então, a gente não tem que esperar sintomas
do câncer de próstata. A gente tem que buscar ativamente pela doença. Ali à esquerda você vê um nódulo cancerígeno na próstata. Bom, como é que a gente faz? Voltando aqui, tem um slide antes, após esse, depois desse, pode passar. A gente vai falar um pouquinho da hiperplasia benigna, que é uma doença tão frequente quanto o câncer na população masculina, ou até mais frequente, porque ela comete metade dos homens na faixas etárias de 50 a 60 anos, chegando a 80% dos homens após os 80 anos, porque há um crescimento prostático após os 40 anos. 1/3 desses homens vai precisar de tratamento. É a quarta doença mais comum de todas as doenças, é a quarta doença mais comum entre os homens. Pode passar. Como é que a gente faz o diagnóstico da hiperplasia benigna? Existe um questionário para saber da qualidade miccional do homem, porque o homem, a hiperplasia, ela não acontece de uma forma repentina. Ela vai aumentando o volume prostático e os sintomas eles vão aparecendo de forma lenta e gradual, e muitas vezes o homem se adapta à condição ruim de urinar, achando que aquilo é normal. E existe um questionário específico que a gente faz para saber como que esse homem está urinando, que é o tal do IPSS. E, além do questionário e da anamnese que a gente faz para o paciente, a gente tem o exame físico, que o toque retal, que serve tanto para ver a próstata grande, quanto o câncer, também ele ajuda nos dois. E se a gente suspeita que está alguma coisa alterada, a gente pode lançar mão de exames de imagem, como ultrassom e ressonância. O exame urodinâmico, ele é utilizado muitas vezes nas mulheres para avaliar a incontinência urinária, mas ele é um exame que serve para mostrar a função da bexiga, como que a bexiga está trabalhando diante de um quadro causado pela próstata, nesse caso especificamente aqui. Então, ele é um exame funcional muito utilizado para avaliar a hiperplasia de próstata. E se essa próstata cresce muito, além dos sintomas que o paciente manifesta de dificuldade urinária, ela pode culminar com algumas complicações, como essas que a gente está vendo. A retenção urinária é a mais frequente delas, muitos pacientes chegam para nós já com uso de sonda, e entrar em retenção urinária é um desespero, é um sofrimento danado. Como o paciente não esvazia bem a urina, ele está mais sujeito a ter infecções urinárias, porque as bactérias se proliferam, uma vez que a urina fica parada ali, formam-se cálculos, pedras. A pedra mais comum é a pedra no rim, que se forma, mas pode-se formar cálculos de bexiga, com muita frequência. A gente tem que operar a próstata e tirar os cálculos da bexiga conjuntamente. Sangramentos do trato urinário, que é a hematúria, porque a próstata e a bexiga ficam inflamadas, então é muito comum que os vasos se rompam ali para dentro e sangrem. E, em último caso, pode levar a uma insuficiência renal, uma vez que o rim ele não é feito para armazenar urina, ele precisa escoar essa urina, e quando ele não consegue escoar a urina, você tem uma perda de função renal por uma obstrução, e ela normalmente é bilateral quando o paciente tem os dois rins. Então, é uma doença grave, a hiperplasia, por causa de todas essas consequências que a gente acabou de falar. E os tratamentos, eles vão desde os tratamentos conservadores. A gente, às vezes, até observa a hiperplasia quando o paciente é assintomático e não está tendo nenhuma repercussão, mas, normalmente, quando se começa a tratar esses pacientes, a gente inicia pelos remédios. Hoje tem remédios extremamente eficientes para tratar a hiperplasia, porém esses remédios acabam não curando o paciente. E muitos desses pacientes, eles vão precisar de um tratamento cirúrgico para a hiperplasia prostática. Existem inúmeras formas de cirurgia prostática, a raspagem, que está aí, RTU, que é a ressecção transuretal da próstata, é um método já bastante conceituado, já conhecido, há muitos e muitos anos a gente pratica a raspagem. Ele é extremamente eficiente, mas ele tem algumas limitações para alguns casos específicos de próstatas muito grandes. Essas próstatas, normalmente acima de 100 gramas, uma próstata normal tem 20 gramas, então essas próstatas muito grandes muitas vezes precisavam de cirurgias abertas. Mas hoje tem uma alternativa, que é a enucleação endoscópica da próstata, com laser, que você faz um recorte
da cápsula da próstata internamente, do mesmo jeito que você faz RTU, por via endoscópica, e você tira o núcleo inteiro da próstata de via endoscópica. É uma inovação que já tem alguns poucos anos, mas que ela vem ganhando força nos últimos anos por causa da sua extrema eficiência. E existem, obviamente, outros tipos de tratamento minimamente invasivos ou até mais conceituados, como a vaporização de próstata, a cirurgia aberta, a robô assistida, laparoscópica. Tem um Resum, que é uma novidade, que é uma vaporização também, que usa gás ou vapor de água para tratar a próstata. Urolift, que é um dilatador, é como se fosse um stent, e a embolização prostática, que é minimamente invasiva, é como se a gente faz o cateterismo cardíaco, você também consegue embolizar e diminuir o fluxo sanguíneo na próstata. E os fatores de risco agora nós vamos pular do assunto da hiperplasia, que a gente acabou de falar, e vamos entrar propriamente no câncer de próstata, que é a campanha do Novembro Azul para falar disso. O fator mais frequente de risco é a própria idade. Não existe câncer de próstata do homem abaixo de 40 anos. Entre 40 e 45 é muito baixa a frequência. E aí a Sociedade Brasileira de Urologia estabeleceu nos últimos anos que o homem deve começar sua prevenção a partir dos 45 anos para quem tem fatores de risco, outros fatores de risco, como os abaixo, histórico familiar, pacientes da raça negra, alguns pacientes que já tenham algumas mutações genéticas dentro da família. Tem um gene que chama BRCA, que cruza com câncer de mama, inclusive. Então, esses pacientes começam aos 45 e para toda a população masculina após os 50 anos. Esse exame deve ser feito regularmente, com frequência anual. Existem alguns fatores, como dieta, obesidade, tabagismo, relação com hormônios masculinos, alguns medicamentos, mas os fatores principais são os acima listados. E, como eu acabei de falar, esse é um screening, 45 anos para fator de risco, 50 anos todos os outros homens. Inclusive, hoje já tem uma segmentação para aliviar essa frequência do homem, porque quando o homem passa dos 60, está entre 60 e 70 anos, se ele tiver um PSA menor que 2, você pode avaliar com menos frequência ele, porque ele já vai passando da faixa etária de risco, e acima dos 70 anos, se esse PSA estiver abaixo de 3, ele também pode ser visto de forma mais tranquila, porque a probabilidade de desenvolver câncer, se ele não desenvolveu até os 70 anos, passa a ser menor. Mas pode passar o próximo. Mas lembrando que o exame de toque é fundamental, porque existem alguns tipos de câncer de próstata que eles não expressam o PSA na corrente sanguínea, que é uma glicoproteína. Então, a gente às vezes fica sem o parâmetro do exame do toque, você pode estar falhando em 20% dos casos. O PSA, que surgiu na década de 90, e depois surgiram inúmeros outros biomarcadores, como está esse monte de nome complicado aí embaixo, que eles servem tanto para ajudar num diagnóstico que ainda está duvidoso, quanto também para fatores prognósticos, ou seja, quando o paciente é detectado com câncer de próstata, a gente precisa saber se esse câncer vai ter uma evolução melhor ou pior de acordo com alguns desses biomarcadores. Pode passar. E para nos ajudar, quando você tem uma forte suspeita do câncer de próstata, hoje a gente tem a ressonância magnética, ressonância nuclear magnética, que é uma ressonância específica com perfusão e difusão, um exame especial de ressonância para ver a próstata, que ele ajuda a direcionar uma biópsia quando ela for indicada. Se a ressonância, às vezes, pode até mudar a conduta do médico se ela fala que há uma baixa probabilidade de câncer, mas quando a probabilidade é alta e a ressonância aponta para nós a área específica, a gente pode lançar mão de uma biópsia de próstata guiada por um ultrassom.
Esse exame é indolor, porque o paciente faz sedado, um exame que dura 10 minutos. Ele é feito com o paciente sedado e ambulatorial. Ele não precisa ficar internado para fazer isso. Ele vem, faz o exame e recebe alta imediata. E esses fragmentos da próstata que são retirados, eles são mandados para a patologia para analisar se há ou não a presença de câncer e que tipo de câncer que é. E aí, nós vamos partir para os tratamentos, né? Quando a gente fala em tratamento, vai depender muito do estadio dessa doença. Hoje, inclusive, pode-se falar em vigilância ativa, porque até quando a gente descobriu o câncer de próstata, era tão assustador que a gente indicava tratamento para todo mundo. Mas em alguns casos selecionadíssimos, você pode simplesmente fazer um acompanhamento, uma espera vigilante, que é você sabe que aquele caso é um câncer de próstata, mas se você espera que ele tenha um comportamento muito benigno, ou que você sabe que esse paciente tende a adoecer de outra causa que não o próprio câncer, você pode fazer apenas uma vigilância e observar se essa doença vai evoluir ou não. E quando você tem a doença localizada na próstata, você lança a mão de alguns tipos de tratamento. Um deles é a cirurgia, que é a retirada da própria próstata. Ela pode ser feita via aberta, laparoscópica, por robô, tem várias formas, mas todas elas, o objetivo é o mesmo, é retirar a próstata com a doença que está localizada dentro dela. Surgiram novos tratamentos, sempre pensando no bem do paciente, para minimizar os impactos que qualquer tipo de tratamento possa trazer. A gente costuma falar que o tratamento nunca pode ser pior que a própria doença. Perdão. Então, surgiram terapias focais, como o HIFU, que você identifica através dos outros exames de diagnóstico que a gente fez, você consiga identificar exatamente qual é o ponto que o câncer está na próstata e fazer uma ablação desse câncer. Então, você trata localmente essa próstata, é um tratamento super novo e moderno. E uma outra terapia que também não é tão invasiva é a radioterapia, né? Que ela tem várias modalidades de radiação. A radiação são feixes de radiação ionizante que você joga sobre o tumor e aquela célula queima, literalmente ela queima. Um dos problemas da radioterapia é porque ela queima o tecido cancerígeno e também pode queimar os órgãos adjacentes. Então, a gente tem alguns problemas também com radioterapia, sequelas de radioterapia. Já na doença metastática, quando a doença se apresenta de forma avançada, naqueles pacientes que não fizeram a detecção precoce, que felizmente são menos de 10% desses casos. O tratamento inicial é através de bloqueio de hormônio, porque o câncer de próstata ele se alimenta da testosterona, que é o hormônio masculino, e ele começa a se multiplicar usando a testosterona como um combustível para aquilo. Então, se a gente bloqueia a testosterona, a gente diminui o avanço da doença, mas a gente não cura esse paciente. Hoje tem, além disso, você tem as terapias hormonais combinadas com novos agentes hormonais, com imunoterapia. A quimioterapia que está aí é um dos últimos passos no tratamento do câncer de próstata. A gente não lança a mão de quimioterapia normalmente na evolução ou na progressão da doença, mas quando a doença se apresenta já metastática, a gente pode lançar a mão de terapia tríplice, já lança a mão de 3 tipos de tratamento, porque você precisa ser agressivo com um tumor que já se manifesta agressivo. Bom, eu acho que independente do câncer estar relacionado a fatores genéticos, a fatores de idade, que a gente não tem como, e nem quer, né, abreviar a idade para evitar ter um câncer, os estilos de vida de forma saudável, eles servem sempre como protetores para as doenças oncológicas. A gente sabe que quase que a totalidade das doenças oncológicas, não só de câncer de próstata, elas estão associadas a hábitos ruins que a gente tenha. Alimentações ricas em muitos produtos industrializados, tóxicos para o nosso organismo. O câncer de intestino está aí, é uma terceira causa
muito frequente de câncer na população masculina e feminina, e muitas vezes é decorrente de alimentação ruim. O tabagismo é um fator extremamente frequente de causador de câncer, não só de boca, das vias aéreas. No trato urológico também, ele é muito causador de câncer de bexiga. A obesidade, a gente já sabe que o obeso é um paciente inflamado por si só, e que a doença oncológica ela é uma doença inflamatória também. Então, tudo que a gente puder fazer para viver mais e viver melhor, o que a gente puder contribuir com hábitos saudáveis, eu acho que é válido, acho não, eu tenho certeza que é válido para a gente prolongar a nossa vida, né? Então, acho que essa é a dica, né, para isso. E essas ações que eu acabei de falar, como alimentação, a atividade física, que não combate só a obesidade, as doenças cardiovasculares, manter o peso, que eu falei que a obesidade é um problema, o álcool, que eu acabei não falando, mas também álcool em excesso, não social, e deixar o cigarro. Enfim, todo mundo já ouviu falar de todos os males que esses abusos, né, esses vícios nos trazem. Bom, eu acho que basicamente era isso que eu tinha para falar. Espero ter contribuído alguma coisa com as informações para que vocês levem para casa essas mensagens dos seus familiares, dos seus amigos. E agora eu vou passar a palavra ao Dr. Charles, meu amigo Charles, de longa data, fizemos faculdade juntos. E agradecer, Charles, você mais uma vez por essa oportunidade. Boa. Bom, a gente que agradece, doutor Fábio, parabéns pela brilhante exposição, então um grande prazer ter você com a gente aqui hoje, é um amigo querido, né, um contemporâneo da faculdade, da Uniluz, né, muito bom né, sempre te rever, e você sempre traz bastante conteúdos relevantes aqui para a gente, né, contribuiu muito. Né, e também é um prazer ouvir o Rodrigo Santos, nosso biomédico, né, de mais de uma década, né, aqui na Perfil. O Rodrigo, né, que já ministrou assim, a palestra de prevenção de câncer de próstata, né, presencialmente nas empresas, mas hoje debutando aqui no ambiente remoto, né, no nosso webinar. Então, assim, parabéns, Rodrigo, parabéns, doutor Fábio. Eu apenas gostaria de assim, enfatizar no final, né, alguns pontos. Primeiro, ressaltar que estamos, né, completando, né, 22 anos, né, de campanha mundial, né, de prevenção do câncer de próstata. Aqui no Brasil, desde 2011, né, 14 anos. Isso demonstra, né, a relevância de nós termos, né, condutas assim, realmente né, preventivas. E aí ressaltar a importância, né, de se fazer o diagnóstico precoce. Da mesma maneira que nós, né, tivemos a oportunidade de falar no mês passado, no Outubro Rosa, né, com relação à prevenção de câncer de mama, importantíssimo, né, o homem, né, conhecer os sinais, né, do seu corpo. Qualquer alteração, qualquer sinal, qualquer sintoma, assim, por exemplo, esses, né, que foram ditos, né, pelo Dr. Fábio, né, procurar um médico, um atendimento médico, porque fazer o diagnóstico precoce é essencial, né, para a cura, né, para resolver o problema. E também, da mesma maneira que nós falamos no Outubro Rosa, a questão, né, do estilo de vida saudável. Então, né, reforçar realmente assim, as medidas, né, que precisam ser, né, tomadas, como, né, assim, cuidado, né, com a alimentação saudável, a prática, né, de atividade física, né, regularmente, controle do peso corporal, evitar a obesidade, assim, evitar o consumo de álcool, né, e tabaco, não deixar de fazer as consultas médicas, né, periódicas, né, cuidar da qualidade do sono, importantíssimo, né, o sono ele é um reparador. Quando a gente tem uma boa noite de sono, a gente fala que acordou zerado, significa que a gente deu oportunidade, né, para o nosso organismo resetar tudo aquilo que estava
de errado e pôr as coisas em seu devido lugar, e a gente acorda realmente assim regenerado. Para ter uma boa qualidade de sono, importantíssimo a gente cuidar da nossa saúde mental. Importantíssimo a gente fazer o controle do estresse diário. Então, procurar técnicas de relaxamento, o mindfulness, que é você olhar para dentro de você, praticar respiração, praticar os seus hobbies, fazer um bom assim, equilíbrio da vida de trabalho pessoal, para que tenha assim, a prevalência de bem-estar e, com isso, uma boa promoção da saúde mental. Um dado importante é que o homem vive, assim, em média, 7 anos menos do que as mulheres. E por que isso acontece? Um dos motivos é porque o homem se arrisca mais. Então, a gente pode observar nos esportes praticados, e nos próprios hobbies dos homens, que o expõe a riscos de acidentes. O outro motivo é porque o homem se cuida menos. Então, o homem procura menos o médico, menos consultas, e não tem oportunidade, muitas vezes, de fazer o diagnóstico precoce. Então, a mulher vive, em média, 80 anos de idade, e o homem, hoje, a média é 73 anos de idade. Isso fala muita coisa, por isso é que a gente fica bastante feliz de ter tido a oportunidade hoje de fazer a abordagem desse tema tão importante e relevante. Ok? Natália, com você. Doutor, obrigada, doutor Charles, doutor Ades, Rodrigo. Foi muito legal vocês compartilharem esse conhecimento conosco. E aí, agora a gente quer ouvir nossos participantes que podem mandar as perguntas no nosso chat, tá? Eu vou acompanhando, vou lendo, direcionando para os especialistas, pegando um gancho do que o doutor Charles estava falando sobre o homem, né? Ter um cuidado aí menor do que a mulher, né? Não procurar um especialista, algo do tipo, ser mais, né? Não prestar tanta atenção nesse lado da saúde. Eu queria perguntar para o doutor Ax, como, né, urologista, por que ainda existe tanta resistência entre os homens em procurar esse tipo de atendimento médico, em realizar exames preventivos, quando a gente fala sobre próstata, quando a gente fala sobre prevenção do câncer de próstata? Então, Natália, eu acho que assim, tem uma questão cultural, né, do homem de ser o provedor, de não parar nunca para fazer exames. Ele acha que a doença tem que bater na porta dele para ele tomar uma atitude. Tem uma questão, muitas vezes, do receio de descobrir aquilo que está quieto lá, né? E que aquilo vai impactar com a vida dele, então ele prefere adiar. E tem essa questão, obviamente, que é um tabu do toque retal, que é uma besteira, porque tem paciente que se sente muito constrangido de vir ao consultório, como que vai fazer o exame de toque, como é que vão colocar um dedo no ânus dele, que isso parece que vai afetar a sua masculinidade. E eu falo que é uma besteira, obviamente, porque eu respeito o sentimento dos pacientes, a gente tem que entender as ansiedades, os medos, mas o exame dura poucos segundos, é um exame rápido, um exame indolor e que salva vidas. Então, não vejo muito motivo para não fazer diante dos dados que a gente apresentou, né? Enfim, são inúmeros os receios que o homem tem e que essa campanha e essas informações que todo ano a gente propaga, que toda palestra que a gente fala, o homem aqui diretamente no consultório e que aqui a gente consegue ter uma abrangência muito maior, que sirva de conscientização para diminuir esses preconceitos.
Tá ótimo, obrigada. Aproveitando, né, que ele falou sobre o exame de toque, né, e tudo mais, a gente tem hoje em dia, né, uma tecnologia maior do que antigamente, né, tem ali os marcadores, como o senhor falou, substitui algum deles, aí substitui o exame de toque ou não? O exame de toque ele ainda continua sendo ali é o padrão ouro para para prevenção, para diagnóstico e tudo mais. Nós estamos tratando de um país subdesenvolvido. A gente tem que levar em consideração, inclusive, fatores econômicos, financeiros. Todos os outros exames são exames na sequência de se fazer quando há uma dúvida em relação ao exame de toque e o exame de PSA. Com essa conjunção de toque e PSA, você detecta quase que a totalidade dos cânceres de próstata, que custa muito barato fazer isso, né? Certo. E, obviamente, um exame de sangue e um exame clínico numa consulta urológica. Daí, toda a sequência, então, assim, respondendo a tua pergunta, não se substitui o exame de toque. Só para você ter ideia, eu já fiz diagnóstico de câncer de reto, que é uma doença extremamente frequente, através de um exame de toque, né? Então, que o proctologista também faz para ver hemorroidas e tal. Então, assim, o exame físico, ele é imprescindível, imprescindível. A gente que é cirurgião, ainda mais ainda, porque você realmente precisa olhar, examinar, sentir. Através do exame de toque, você consegue mensurar também o volume prostático, na maioria das vezes. Então, não se substitui o exame de toque, ele é a abertura de uma investigação juntamente com o PSA, ele é a abertura de uma investigação para avaliar o paciente. Tá ótimo. E nesse caminho ainda, falando de tratamento, né, por conta dessa modernização dos tratamentos, como a cirurgia assistida por robô, por exemplo, né, eles mudaram o cenário que a gente tem hoje no tratamento, mas como que é feita a escolha da melhor opção? Então, como eu falei na aula aí, é o seguinte, depende muito de cada caso. Cirurgia não é para todo mundo, né? Então, depende do que o paciente quer, das expectativas dele, depende de que cenário que a gente está tratando, se é a doença localizada, se é a doença localmente avançada, se é a doença metastática, porque quando você pega um paciente metastático, você não vai indicar cirurgia. Com relação, eu quero falar um pouquinho da questão dos avanços, né, que a gente teve em relação aos tratamentos, de todas as áreas, em todos os aspectos que a gente tem, tanto na cirurgia, quanto na radioterapia, quanto nos medicamentos para tratar a doença que progride ou a doença metastática, que progrediu ou que abriu metastática, nós temos avanços em todas elas. Do ponto de vista cirúrgico, a robótica veio através de uma evolução da laparoscopia. Certamente é uma evolução tecnológica, uma cirurgia precisa, mas ela é robô assistida e ela depende de mãos experientes para serem feitas, tá? E que eu não quero deixar as pessoas aqui, acho que a mensagem que eu passo é que, assim, não é todo mundo obrigado a fazer robótica, porque eu opero câncer de próstata por via aberta há 30 anos e eu ofereço um excelente resultado para os meus pacientes com a via aberta, muitas vezes com resultados melhores, semelhantes ou iguais ao da robótica. Então, é muito da mão do cirurgião, sabe? Lógico, a tecnologia vem, a gente tem que entender, é que nem tratamentos oncológicos, que eles são extremamente caros, têm valores, as novidades, elas são exorbitantes a ponto de não ser capaz de estar acessível às pessoas comuns. Muitas vezes são ações governamentais, governo que banca o alto custo. Então, nós temos que ver com muito equilíbrio e passar e entender a situação de cada paciente que está na nossa frente. Tá certo. Tem algumas perguntas, algumas outras perguntas que eu vou direcionar para o senhor. Doutor Fábio, o câncer de próstata, ele causa impotência? Não, o câncer de próstata não causa impotência. O que pode acontecer é o tratamento do câncer de próstata levar à disfunção erétil. Porque quando você retira uma próstata,
a inervação que faz a ereção peniana, ela passa ao redor da próstata. Então, mesmo as cirurgias mais tecnológicas, você nunca pode prometer que o paciente vai ficar mantendo a sua qualidade de vida sexual. Depois, se você faz radioterapia, também há uma ação de alterando a inervação nos efeitos da radioterapia. Quando você tem que fazer um bloqueio hormonal no homem, você diminui o libido, o desejo sexual desse paciente. Então, é o tratamento do câncer de próstata que pode trazer impacto na qualidade de vida sexual do paciente. Porém, tudo isso, na maioria das vezes, é tratável. Não adianta a gente querer ficar com a vida... E voltamos à primeira pergunta que você me fez. Talvez esse seja um dos grandes receios do homem em relação a não procurar, a fazer o diagnóstico, com receio de perder sua qualidade de vida sexual. E a gente tem que deixar claro que a gente consegue recuperar a vida sexual desse paciente, tratando adequadamente as sequelas que eventualmente possam surgir do câncer de próstata. Tá ótimo. As mulheres trans, elas têm menos suscetibilidade de ter câncer de próstata devido à terapia hormonal? Não, a mulher trans, ela é igual, na verdade, é um homem, é uma mulher, né, que tem próstata, tá certo? Porque na transexualidade, quando você transforma um órgão masculino em feminino, você não retira a próstata, tá? Então, as mulheres trans têm próstata. É que elas fazem, muitas vezes, alterações hormonais, que aí vem a pergunta, mas nesse caso, não, porque não é o hormônio que causa o câncer de próstata. O que causa o câncer de próstata são fatores biológicos, mas não hormonais. É que o tumor, ele depende para crescimento, ele usa a testosterona para crescimento. Então, não tem alteração em relação à trans. Tá ótimo. Falando em idas, né, ao urologista e tudo mais, a partir de que idade os homens começam a fazer exames preventivos relacionados ao câncer de próstata e qual é essa periodicidade indicada? A partir dos 45 anos, para quem tem histórico familiar ou fatores de risco, como a gente citou, obesidade, raça negra, e a partir dos 50 anos para toda a população masculina com periodicidade anual. Não adianta o homem ir apenas uma vez ao urologista aos 50 anos e depois voltar aos 60. Por que a gente fala de um ano? Porque a doença, o câncer de próstata, é uma doença normalmente de uma progressão lenta e que no intervalo de um ano é seguro você avaliar o homem e ainda pegar essa doença depois de um ano numa fase inicial. Ao passo que se ele passa 2, 3, 4 anos ou mais sem reavaliar, você pode perder o time de fazer o diagnóstico na fase inicial da doença. Tá ótimo. E tem homem adulto aí que viveu esses anos todos, nunca passou por um urologista, nunca procurou a especialidade, mas sabe que a partir dos 45 anos a gente tem algumas campanhas, né, de conscientização aí no nosso país que fala, né, sobre a necessidade do homem após os 45 realizar o exame de toque e tudo mais. Indo na consulta, tá? Não só a pessoa está indo, né? O paciente está indo em busca aí desse exame pela vertente do diagnóstico precoce. Mas na consulta, tem alguma outra doença que a gente pode prevenir, né? Já na mesma consulta ou não? Quando a gente recebe um homem, a gente não pode olhar para esse paciente apenas como uma próstata, né? Vestida de um homem. E a gente tem que olhar o homem na sua integridade. Então, é um momento, inclusive, que a gente pode fazer diagnósticos até de outras doenças, como diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular, neuropatias. Eu já observo o paciente, quando ele entra no meu consultório, até do jeito que ele anda, eu já posso perceber alguma doença desse paciente. Então, a gente utiliza, essa é uma responsabilidade que eu sempre falo para os alunos, para os urologistas que estão iniciando a carreira, que é a oportunidade que muitas vezes você tem de abordar esse paciente, fidelizar ele com você, fazer diagnósticos de outras doenças.
indicar para outros colegas daqueles diagnósticos que você pode fazer. A nossa formação como urologista ela é bastante completa. O urologista ele passa hoje por 3 anos de formação de cirurgia geral, mais 3 anos de urologia, além dos 6 anos de faculdade. Então, o cara está 12 anos atuando, né, como médico. Então, ele está preparado para poder fazer diagnóstico das doenças urológicas e de outras doenças também, que, se não ficar trabalhando em cima disso, mas pelo menos pode orientar o paciente. Exatamente, obrigada, doutor. É importante a gente entrar nesse ponto, desmistificar, né, essa questão. Para quê? Porque, né, o Novembro Azul ele engloba não só a prevenção do câncer de próstata, mas toda a saúde masculina. Eu gostaria de saber se o doutor Charles e o Rodrigo têm algum ponto a acrescentar, querem acrescentar algum comentário? Bom, eu, da minha parte, só agradecer mesmo ao Rodrigo e ao Dr. Fábio. O Dr. Fábio acaba de ser sabatinado, né, por dezenas aí de perguntas, respondeu todas, né, com muita propriedade, educação e carisma, né, que faz parte, né, sempre acompanha ele. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Rodrigo, eu não sei se você tem algum comentário, eu gostaria também de agradecer você, Rodrigo, e a Natália, né, que fez a moderação de forma, né, tão agradável, né, como sempre faz nos nossos eventos remotos. Muito obrigado, Natália. E aproveitar para agradecer a participação de todos, né, que estão conosco aqui nesse evento. Ô, Nath, é só agradecer também. Agradeço ao Dr. Charles pela oportunidade, pela Perfil, né? Meu primeiro webinar, como o Dr. Charles falou, já tinha apresentado até na Perfil mesmo uma apresentação sobre Novembro Azul, acho que ano passado, né? Atrasado, não lembro. Agradeço por participar do webinar com o Dr. Fábio Arts, eu não o conhecia e tipo, foi brilhante as informações, muito educado, muito pontual. Nossa, eu acho que o pessoal teve uma grande apresentação, assim. Ele foi sensacional mesmo. E agradeço a Exatamente, oportunidade, foram agradeço a todos. brindados. Não, Foram, nossa, foi um, demais. Foi assim, um brilhante. presente, né, para quem pôde estar presente aqui com a gente hoje, Exatamente, né? eu acho que foi. Foi mesmo, muito esclarecedor. E, doutor Fábio Arts, o senhor gostaria de, né, fazer algum outro esclarecimento, pontuar algo? Eu só queria, mais uma vez, agradecer e mostrar para todos que estão nos vendo aí que a Perfil, ela realmente está comprometida com a saúde masculina, não faz isso com excelência na sua saúde ocupacional, trazendo esse webinar, mostra a responsabilidade dela e foi além. Eu promovo anualmente um evento que chama Blue Talks, que é para falar de saúde masculina. Nós estivemos esse ano recentemente na segunda edição, o evento foi um sucesso e a Perfil patrocinou. Eu agradeço extremamente ao Chaves e a todos vocês que são da Perfil por ter acreditado nesse projeto e espero que a gente continue assim ao longo dos próximos tantos anos aí, para que a gente informe a nossa população, que a gente ajude, que a gente salve muitas vidas, como é a nossa obrigação como saúde, para quem trabalha na área da saúde, não só a gente como médico, mas todos os profissionais envolvidos na saúde. Então, obrigado mais uma vez, espero que tenha agradado ao pessoal que assistiu aí e, enfim, estou à disposição para quem tiver dúvidas, pode deixar meu contato aí. Obrigada, doutor. Foi excelente. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer em nome da Perfil Saúde Corporativa imensamente os nossos convidados, Dr. Charles Dias, Dr. Fábio Arts, o Rodrigo, por terem compartilhado tanto conhecimento de uma forma tão clara e acolhedora. E, claro, um agradecimento especial a todos vocês que nos acompanharam e fizeram parte deste momento. Continuem cuidando de si, incentivem outras pessoas a fazerem o mesmo e contem com a Perfil para apoiar sua jornada de saúde e bem-estar.
Muito obrigada e até o próximo webinar.